Hoje tem estreia de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. A gente traz aqui informações para vocês, importantes, né? Já que estamos na data FIFA, não tem jogo do Mengão, mas a gente tem também informação de time do Nordeste querendo devolver atacante do Flamengo, Guilherme Varela interessando ao time que ele torce, hein? Ele é torcedor, para quem não sabe, ele é torcedor do Penharol, preparação do Flamengo iniciando para a Copa do Mundo de Clubes e a torcida do Flamengo pedindo treino aberto. A gente vai falar sobre isso aqui, tem chance. A gente vai falar a respeito de muitas outras coisas, né? O maior salário do elenco do Flamengo, o Jorginho chega com muita moral e o Flamengo vendo aí o Mundial também como vitrine para uma possível, né, saída, possível venda de um jogador, né? E o adversário também do Flamengo na estreia do Mundial. Tem muitas informações para a gente falar aqui. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Olha, Brasil tá pagando 2,18, hein? Estreia do Carleto, 2,18, e a gente sabe que o Brasil precisa da vitória, né? Equador e Brasil, jogo difícil, hein? Jogo difícil. Tá pagando 3,55 o Equador. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. 3,15 o empate. Eu iria de Brasil empate, tá, gente? Brasil empate. Eu não iria seco no Brasil, não. Eu colocaria um Brasil empate aí. Eu acho que é mais provável, né? Mais provável. A gente sabe que a seleção, o Carleto está chegando, se bem que estreia do Carlo Ancelotti, ele vai querer ganhar, né? Ele vai querer vencer esse jogo, né? Trazer aqui então as informações para vocês, né? O horário a gente já falou que é às 20 horas. Eliminatórias da Copa do Mundo. TV Globo e Sport TV transmitem. A gente sabe que não, na verdade não tem assim a escalação ainda confirmada, né? Mas uma provável escalação a gente pode trazer para vocês aqui. Vamos lá. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Cara, uma seleção renovada, com alguns nomes aí repetidos, mas é uma seleção renovada, tá? E a gente tem aqui jogadores pendurados: Danilo, Léo Ortiz, Matheus Cunha e Vini Júnior. O desfalque seria aí o Rafinha suspenso, tá? Então a seleção do BKSS deve vir com Hernan Galíndez, Ângelo Preciado, né, jogador aí que já teve na mira do Flamengo, William Pátio, Piero Hincapié, Pervis Estupinan e Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vité, John Yeboah, Alan Minda e Kevin Rodrigues. Esse time do Equador é ruim de narrar, hein? Ruim de narrar. Desfalque, Gonzalo Plata, voltando aí ao Flamengo, volta amanhã para fazer o tratamento. Mas desfalca, o time está sendo desconvocado. Arbitragem, Piero Maza do Chile, assistentes. Também, a arbitragem toda do Chile, tá? Cláudio Urrutia e Alejandro Molina, quarto árbitro Francisco Gilabert, e o VAR é o José Cabeiro, tá? Não é Cabreiro não, né? Então é o Cabeiro. Então todas as informações aí do jogo entre Brasil e Equador. Cara, eu acho que o Brasil consegue vencer mesmo o jogo sendo no Equador, mas eu acho que um Brasil empate fica bonito aí. Brasil empate fica bonito. E já que a gente está falando de seleção brasileira, teve a declaração ontem do Danilo, né? Sobre. Na verdade, foi publicada ontem, mas que o Romário entrevistou ele. Até agradeceu o Romário aí pela collab com a gente nos posts no Insta. Mas o Danilo criticou a questão recente da CBF, né? Ainda tempos do Edinaldo. O Edinaldo estava saindo quando o Danilo foi entrevistado ainda. E o Ancelotti, o novo técnico, ele comentou sobre a situação aí que o Danilo falou, né?
ele falou o seguinte, olha aqui, vou pegar aqui as aspas do Ancelotti, disse que não falta nada na seleção brasileira, tá? Na CBF. É óbvio que ele não vai criticar, ele não vai chegar criticando a seleção brasileira, a CBF, a estrutura da CBF também, mas eu acho que a crítica do Danilo, ela foi muito boa, ela foi uma crítica interessante, eu acho que foi feita com justiça, os torcedores gostaram do que ele falou, inclusive, né? Ó, pegar aqui o que o Ancelotti falou, vamos lá acompanhar aqui, ó. Bueno, por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF, es una estructura muy bien organizada. Estrutura bem organizada, não falta nada. Todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todas las herramientas para... Parece que temos todas as ferramentas, tem autonomia total dada pelo presidente da CBF, mas vale a gente ressaltar que o Danilo falou ainda do presidente anterior, tá, gente? Então, não tem problema nenhum nessa história. Bien, la verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina, como han perdido, no ha sido bueno para la afición, pero... Recentemente aí, a seleção não tem jogado bem, e é normal que fiquem chateados e tal, até pela forma que perdeu aí para a Argentina, né? Temos que mirar adelante seguir adiante, gana y con ilusión, porque todo lo que queremos es que el equipo nacional de Brasil sea protagonista no próximo Mundial. Então, agora é lutar com garra, mudar isso aí, porque tudo que se quer é que a seleção seja protagonista no próximo Mundial, tá? Isso é o que todo mundo deseja. Ao torcedor do Flamengo, eu não ligo para a seleção. Cara, eu ligo sim. É o nosso futebol, né? É óbvio que não tem aquele amor que a gente tem pelo Flamengo. Se fosse o Jorge Jesus na seleção, talvez a gente até torcesse muito mais, mas é a seleção, cara. A gente, ainda mais com tantos jogadores do Flamengo, a gente quer que a seleção vá bem. Olha, em entrevista aí à Romário TV, o Danilo exaltou o trabalho do Filipe Luís e explicou aí como funciona a metodologia do treinador rubro-negro. É um cara moderno, um jogo híbrido, onde ele joga em função do adversário. Procura entender o que o adversário tem de debilidade. Monta o ataque, monta as movimentações, como ocupar os espaços e cria previsibilidade para defender. Se esse time ataca a profundidade, você tem uma previsibilidade, tá? Você abaixa antes, defende antes. Esse time tem dificuldade para sair jogando, então você vai fazer uma pressão alta, agressiva para poder recuperar a bola. Acredito que o Felipe seja moderno, tá? E ele ainda falou o seguinte, ele vive o futebol, é maluco, já falei com ele, cara, parou em um mês e no outro já começou a treinar. É maluco por futebol, vive o futebol. Então, o Danilo dizendo aí que o Filipe Luís é maluco. E, cara, a gente sabe como é que é, né? Aquele estilão que não para nunca, né? Não para nunca. Ainda sobre os jogadores do Flamengo aí que estão na seleção, o Carlo Ancelotti rasgou elogios ao Gerson. Essa equipe tem por característica muita qualidade no meio. O Gerson tem muita qualidade não só no jogo de construção, mas também no jogo entre linhas. O Bruno Guimarães está bastante acostumado a jogar, cada jogador tem as suas características e precisamos preparar o jogo de acordo com essas características. Tem o Andrei, que não conhecia muito, vi nos últimos dias e parece um jogador completo. Tenho a ideia, mas prefiro falar, né, com relação à escalação com os jogadores primeiro. Os jogadores saberão a escalação amanhã de manhã, hoje, tá? Então, mais uma vez aí a provável escalação: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, né? Um é do Lille, o outro é do Flamengo. Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Sensacional, né? Sensacional. Vamos hoje acompanhar a seleção brasileira. O Arrascaeta também, em entrevista à Romário TV, falou sobre o Filipe Luís, assim como, né, mais um selecionável do Flamengo, Arrascaeta,
Falou do Filipe Luiz, assim como também a gente teve... a gente tem tido, assim, todos os jogadores aí elogiando demais o Filipe Luiz, né? O Danilo também elogiou, agora o Arrasca. Eu tento tirar a parte humana da parte do trabalho aqui dentro. Eu tenho respeito pelo Felipe, meu amigo fora do campo, mas sou cobrado como todos os meus companheiros. Acredito que ele é um cara que entende muito bem isso. Quando ele foi anunciado pelo Flamengo, ele foi na minha casa uns dias antes e conseguimos conversar. Eu falei para ele, se eu não estou bem, eu não vou jogar. Eu vou separar o trabalho do amigo. O respeito é uma das coisas principais na vida. Ele é um amigo fora do campo, comigo e com os meninos. Ele tem a confiança de falar e saber que o cara não vai ficar bravo, não vai treinar mal para prejudicar o time. Ele faz isso comigo e com outros companheiros também. Tá? Pô, tem muita moral o Felipe, né? Comentou também que o Felipe está no caminho certo na carreira. Ele está dando certo, né, como treinador, é um cara que se dedica muito, ele tem sua forma de pensar, sua maneira de jogar. Não é fácil começar como ele começou no Flamengo, conquistando tantas coisas. Ele vai errar porque é um cara novo. Acredito que ele tem um patamar muito grande para melhorar ainda, tá? Então, o Arrascaeta aí, elogiando demais aí o Filipe Luiz, tá? E ele que falou ontem também que não pensa mais em jogar na Europa. O Arrascaeta, cara, é monstruoso e, cara, ele mostra o quanto ele tem vontade de continuar no Flamengo e encerrar a carreira no Flamengo. Olha, trazer aqui também, cara, números do Léo Ortiz, a gente tem que trazer porque tá arrebentando, nota quase 8 no SofaScore, 7,82. Olha só, nas últimas 5 partidas, os números do Léo Ortiz, 1 gol, 1 assistência, zagueiro, hein? 2 passes decisivos, 93% de acerto no passe, cara, surreal. 76% de acerto no passe longo, 75% de eficiência nos duelos aéreos, 39 ações defensivas, nota 7,82. O Léo Ortiz, cara, merecidamente aí, para mim era titular de seleção brasileira. Ele é monstruoso. Agora, trazer aqui que o Flamengo e os times brasileiros desistiram de abrir uma empresa nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes por uma outra situação que surgiu, tá? Então, a diretoria do Flamengo chegou a obter a aprovação do conselho para fazer, né? Mas, assim como o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras também desistiram da ideia. Fizeram as contas e concluíram que a melhor solução é adotar um regime americano chamado SCI, que já estabelece a tributação como se fossem empresas americanas. Então, sensacional, tudo resolvido aí segundo o GE. Agora, falar com vocês sobre a situação do Guilherme Varela. Segundo o jornalista Léo José, do Coluna do Fla, o Penharol procurou saber informações sobre a situação de Guilherme Varela em um contato informal. Tá? O empresário do lateral manteve o diálogo amigável com a diretoria uruguaia, mas deixou claro que o principal foco é estender o contrato do Varela com o Flamengo. O jogador acredita que ainda pode crescer muito em termos de desempenho sob o comando de Filipe Luiz, enquanto a renovação não acontece. O atual vínculo dele vai até o final do ano, a gente sabe, o Flamengo está renovando aí o jogador. É óbvio que a gente sabe que ele torce pro Penharol lá no Uruguai, e aí é óbvio que isso poderia acontecer, de uma procura da equipe que ele torce, né, do Penharol, mas o jogador quer ficar no Flamengo, tá feliz aqui, quer estender o contrato, tá? Inclusive, ele falou, né, que a torcida pode ficar tranquila, que está muito feliz aqui. É um processo longo, mas não é de um dia para o outro que vamos acertar tudo. Mas meu empresário já está chegando, já chegou, e vamos agilizar a papelada. Então, o empresário está na área, vai agilizar a papelada, e mesmo com o interesse do Penharol, o Guilherme Varela bateu o martelo e decidiu ficar no Flamengo. Flamengo que, com foco no Mundial, iniciou a preparação hoje, tá? A gente tem aí, após aí 3 dias de folga, tem mais uma folga no domingo, mas o Flamengo começa a treinar hoje. Então, o Flamengo já se preparando para o duelo de estreia contra o Esperance, né? Então, os jogadores se reapresentam hoje no Ninho do Urubu, estão treinando, e a gente já inicia a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. O Esperance, né, que conquistou o 2º título em menos de um mês antes do Mundial, tá? Pois é, time lá da Tunísia, chega embalado também, né? Flamengo é o líder, eles também estão
chegando embalados, conquistaram a Copa da Tunísia neste domingo, tá? Após derrotar aí o Stade Tunisien por 1-0. Gol marcado pelo meio-campista nigeriano Oruche Ogbelu, tá? O título, inclusive, é o segundo do adversário do Flamengo em um mês, visto que a equipe tunisiana também venceu a Liga Nacional no dia 11 de maio. Cara, os caras vêm embalados, tá? Não são bobos, não. O Flamengo, óbvio, chega embalado também, mas é importante a gente deixar claro que é um adversário aí, né? Um adversário muito sério, muito, muito forte. O Flamengo tem que entrar muito sério, né? Essa é a realidade. Olha, que loucura, né? Staff do Carlinhos e Vitória tentarão antecipar o fim do empréstimo e retorno do atacante ao Flamengo, segundo o Vene Casagrande. O empresário de Carlinhos e a diretoria do Vitória estão tentando, né, antecipar o contrato que vai até dezembro. O entendimento das partes é que o jogador não se encaixou no estilo de jogo do time baiano. Diante disso, a ideia é buscar o retorno de Carlinhos ao Flamengo. Pô, mas não se encaixou no Vitória, meu amigo. Aí é complicado, hein? Para que isso aconteça, será necessário o aval da diretoria rubro-negra, o que até o momento não foi concedido. A posição do Flamengo é de não aceitar o retorno por agora. A única possibilidade seria se os representantes de Carlinhos conseguissem outro clube para um novo empréstimo ou até mesmo uma venda, né? Com a camisa do Vitória, ele disputou 19 jogos e marcou 4 gols, tá? Mas o jogador está aí, né, na berlinda. Olha, agora é o momento mais importante, tá? Falar aqui da questão do treino aberto no Maracanã. A torcida levantou a hashtag, né, a torcida do Flamengo, então, querendo treino aberto no Maraca, tá? Hashtag treino aberto no Maraca. Torcedores do Flamengo lançaram uma campanha no X, assim como lançaram também a Aeroflá do Mundial, querendo aí, pedindo a realização de um treino aberto no Maracanã antes do embarque do Mengão para o Mundial, tá? A hashtag ganhou força na quarta-feira, tá rolando aí no X, né? E aí o pessoal falando, né? O torcedor rubro-negro falando, a pré-mundial precisa de um incentivo diferente, domingo à tarde, preço popular, estádio cheio e muita festa, né? A galera pedindo aí o treino do Mengão aberto no Maracanã, pô, alimento não perecível e tal. Cara, eu vou falar para vocês, eu apoio demais. Muito torcedor que a grande maioria não vai viajar e a gente poderia fazer aí fazer acontecer essa situação. Eu, sinceramente, sou muito a favor disso aí, tá? Mundial, Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo vê como vitrine para o Wesley, segundo aí o Bruno Braz, tá? Do UOL. Então, o Flamengo acredita que consegue vender o jogador por entre 35 e 40 milhões de euros, cerca de 225 a 257 milhões de reais, mas ainda não recebeu nenhuma oferta nestes valores, tá? Então, o Wesley e o staff têm preferência pela Premier League, eles entendem que seu estilo de jogo encaixa mais com o campeonato inglês. Uma segunda opção é o campeonato espanhol, tá? A questão é, a diretoria conta com essa venda em seu orçamento e justamente por isso o mercado de laterais direitos já tem sido analisado aí para uma eventual reposição da janela e, claro, né, eles veem a possibilidade da Copa do Mundo de Clubes e a própria convocação ajudarem nessa venda para ela acontecer. O Varela também é uma ameaça para o Wesley na questão da titularidade e até da questão da globalização, da divulgação, da vitrine para o Wesley. O fato do Varela estar muito bem é uma ameaça, sim, mas o Felipe Luiz vai ter que pensar em quem está melhor, e não em Wesley, porque vai ter que vender. E o que isso pode acabar realmente atrapalhando. Atrapalhando a venda, mas não o Flamengo, porque o Varela está bem demais. Então tem que jogar quem está melhor. Se o Varela está melhor, o Wesley não joga e aí você não consegue colocar na vitrine para vender ele ao preço que está querendo, né? Essa é a realidade. Mas tem que pensar, o Flamengo tem que pensar em quem? Em quem está melhor. Então, paciência, né? E aí a gente sabe que o uruguaio tem feito boas atuações, está renovando com o Flamengo aí. O Felipe já deixou claro, né, que o Varela é um lateral completo, não tem o mesmo físico que o Wesley, são outras características, ele sabe defender e atacar, ele casa com o jogo que for. Existem jogos que vai atacar mais e outros que vai atacar menos. O importante para mim é que ele é completo, ele é bom em todas as fases do jogo. Além de ser um líder no vestiário, é um cara sensacional de trabalhar.
fico muito feliz de ele ter superado a perda da mãe dele e de estar aqui para trabalhar conosco, tá? Então, o Wesley hoje inicia no banco na seleção brasileira. Meu provável placar 2-2 ou 2-1 Brasil, hein? Ele inicia no banco aí, tá? Ele que já atuou pela seleção, mas agora provavelmente no banco hoje, tá? É o segundo período de Wesley com a seleção brasileira. Tá valorizado, mas óbvio, né? Se não jogar na Copa do Mundo de Clubes, acaba que dá uma leve desvalorizada. Olha, o Correio Brasiliense trouxe aqui que o Jorginho terá o maior salário da história do Flamengo. E aí eu vou explicar para vocês, não é que é o maior salário, tá? Tem questão de luvas, é como se fosse uma contratação diluída em tempo de contrato, tá? Ele receberá 109 milhões em 37 meses de contrato, dessa maneira será 2,9 milhões por mês, contando a remuneração mensal aí, imagem e todos os encargos. Ele deixa para trás Bruno Henrique e Alexandro, ambos ganham na faixa de 1,8 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, segundo, né, o também jornalista André Hernan do UOL, tá? Então, do UOL, o André Hernan trouxe essa informação, tá no Correio Brasiliense, mas foi o André Hernan do UOL. Então, gente, nascido aí em Imbituba, Santa Catarina, aliás, nunca atuou profissionalmente no Brasil, né? Começou a ganhar destaque no Sub-16 do Verona, na Itália, em 2007, tá? Então, defendeu a seleção italiana 57 vezes, tá? E aí essa situação de ser o maior salário é explicada com o valor que o Flamengo pagou para trazer luvas e tudo mais, né, gente? Não é exatamente um salário. É que o jogador rescindiu, ficou livre e o Flamengo tem que diluir em tempo de contrato como se fosse um salário, mas não é um salário diretamente, tá? A gente, então, no decorrer do dia, traz mais informações. Amanhã a gente vai estar fazendo cedinho a cobertura da chegada do Jorginho, né, para assinar com o Flamengo, para fazer exames médicos e assinar com o Mengão. A gente vai estar de olho aí, vai estar trazendo tudo para vocês. Eu lembro você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!